Bom dia! Bom dia para quem já está online aí. Muito feliz de estar aqui, iniciando mais um trabalho, iniciando mais um momento de troca, né? Um momento de troca com a nossa querida amiga Anne. O tema de hoje é muito interessante, muito. É um tema que parece tão óbvio, né, como a água, mas assim, a gente, com quem está convivendo com isso, e a gente vê que tem muita coisa por trás disso. Vamos aguardar aqui a Anne chegar. Enquanto isso, eu quero aproveitar para falar, para deixar, até porque a gente vai deixar gravado, né? Aproveitar esses minutinhos aqui. Por sugestão de um primo meu, muito gente boa, eu comprei um livro, que aliás a edição dele não é recente, mas é um livro fantástico. Chama As Mensagens da Água. É um livro do Masaru Emoto. Fantástico livro. Fantástico livro. Ele é uma pesquisa, tá? Uma pesquisa que ele fez fotografando a água no estado sólido. Fotografando os cristais de água. E assim, tanta coisa inesperada que a gente vê nesse livro, que dia que eu ia imaginar que a água, primeiro, né, que ao ser fotografada, a água reagia, né? Então, assim, e me parece que já teve alguns experimentos assim, eu não sei, eu me lembro de alguma coisa em televisão, né, na mídia convencional, alguma coisa assim, enfim. Ah, a Anne chegou. Deixa eu conectar a Anne aqui, peraí. Se eu fiz certo aqui. Ah! Ei! Bom dia. Bom dia, bom dia! Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Nossa, a semana voou, Anne. Verdade. Olha só, parece que outro dia era sexta da outra semana, agora cá estamos nós, né? Aham. Que bom que a gente está aqui Ah, de novo ô para Anne, falar, para que seguir bom. falando uma coisa que mexeu com tanta gente, né? Sim. Eu falei, eu estava aqui falando antes de você entrar, né? Abrindo aqui, já deixando até para ficar o registro, né? A gente tende a pensar que a água é uma coisa tão simples, né? Tão Uhum. banal. Mas na hora que a gente começa a olhar para as questões da água, a gente começa a ver coisas assim fascinantes. Fascinante. Mas antes da gente começar os registros dessa conversa, eu gostaria de pedir à minha querida amiga Anne que se apresente, por favor. Ah, então, o meu nome é Ana Sofia, sou francesa e eu moro no Brasil há 16 anos. Eu saí do meu país, eu tinha 20 anos. Eu morei um pouquinho na América do Norte. E assim, na verdade, eu morei na América do Norte para fazer meu mestrado, eu vim para o Brasil para fazer o doutorado, sempre corri atrás de era meio que uma conquista profissional sempre, né? Porque nossa sociedade é muito isso, né? Quem é você? Sim. Geralmente tu te define pelo teu nome e pela tua profissão. Você mesmo, quando tu pergunta, não, mas tá, esse é seu nome e sua profissão, mas quem é você? Né, tá, eu fui muito nessa corrida de coelho louco aí por muitos anos. E eu sou alquimista. Esse seria quem eu sou. Eu sou Olha, alquimista. esse nome é instigante, alquimista. É porque eu acho que a nova Gaia, que é esse momento que a gente está vivendo de transição planetária, ele está fazendo com que os alquimistas se reconheçam e assumam suas responsabilidades. Nós estamos num ambiente ou numa realidade codificada pelas vibrações.
Água, por mais que você fale, é simples, na verdade a água permeia tudo. A água permeia a vida, né? Nós somos 70, 80% de água, no nosso cérebro, 85% d'água. E como é uma realidade submetida a umas leis vibracionais, quânticas, ela se torna de suma importância. E aí, como é uma coisa que está meio que sempre presente, as pessoas tendem a... O ser humano, ele tem esse negócio, ele valoriza apenas o que é raro. Se prepara, porque água boa tá ficando muito escassa, muito rara. Então, assim, tipo, água é muito importante. Por que que eu falo que eu sou alquimista? Porque desde pequena eu sempre tive muito esse negócio, não, mas peraí, como que é feito? Mas como, sabe? E aí, com a ocorrência da internet, eu sou uma das gerações que pegou isso na fase jovem adulto, né? Tipo, 17 anos, aí eu mergulhei. E assim, a parte da alquimia se manifestou no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa muito de do it yourself. Faça você mesmo tudo. Não, peraí, por que eu vou terceirizar o meu pão? Dá pra fazer pão? Dá. Não, peraí, por que eu vou terceirizar meu sabonete? Dá pra fazer sabão? Dá. E é muito divertido, e é muito legal, e é muito empoderador. E aí, desde pequena, eu tô querendo me apresentar em relação ao tema de hoje. Desde pequena, a água é uma coisa que eu valorizo, venero e respeito ao máximo. E eu me lembro que todos os verões, eu e minha família nós íamos numa ilha acampar durante 2 meses. 2 pais, 3 filhos, 2 gatos e um pônei. E Um lá, pônei? de um pônei. Não havia água, água corrente não havia, não havia eletricidade, nada. 2 meses. São os pequenos franceses que têm esse negócio de, luxo, né? Vida europeia, para olhar de muita gente nesse mundo, é confortável. Então, de repente, você ficava 2 meses sem o conforto. Você ficava debaixo de uma barraca e ficava tomando banho de coxinha e assim, todo fim de semana a gente ia numa bomba perto do local do terreno e a gente bombava milhares de litros de água. Eu fazia isso desde pequenininha. E assim, não sei se foi por causa disso ou por causa da minha consciência, mas eu sempre pedi para os meus familiares: cuide, por favor, água é sagrada. E aí, uma vez, eu me lembro, eu tinha 8 anos. Minha mãe falou: que engraçado essa sua preocupação com água. Você nunca passou a escassez de água? Da onde que vem isso daqui? Eu fiquei pensando, né? E realmente, eu sempre tive uma coisa muito forte com água. Muito forte com água, entende? Então, tem que assim, até hoje é uma coisa que me incomoda e eu tô lutando, e eu tô querendo mostrar um caminho alternativo, porque pense comigo, eu vou falar uma coisa com palavras brutais para chocar mesmo. E porque o francês fala assim, é, sabe, se água é tão sagrada que dependemos da sua pureza, por que que a gente faz cocô nela? Sim. Não tá certo isso. Não tá certo. Não tá aí. Nós estamos voltando, caindo a ficha. Peraí. Toda a era das doenças infectocontagiosas brotou de quê? Da gente não sacar que nós somos água, que não dá para você jogar excremento, dejetos na água que depois volta para você. A água que está nesse planeta, tudo está interligado. Então não dá para jogar fora, não existe. Então, sabe, tipo, por que que eu estou lutando? Hoje, o que eu quero, por exemplo, esse projeto que eu te comentei, desse riozinho urbano. Todos os rios urbanos. Quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei assim, eu andei em Curitiba caminhando. E os rios, aquele fedor, aquele leite cimentado, que antigamente era um rio. Eu falei, cara, não, não pode. E aí eu tava fazendo esses meus produtos, alquimista aqui, meus produtos de limpeza naturais e biodegradáveis. E eu falava, cara, esse é uma solução tão simples. Porque tu não está pedindo para o prefeito mudar alguma coisa, você está mudando o comportamento da população que está sentada vivendo nos rios, com aquele tubo de PVC do banheiro que vai direto para o rio. Então vamos trocar o que está sendo jogado para o rio, que a gente vai fazer a nossa parte. E é tão simples. E eu bolei até um modelo para patentear um copo de medida, sabe aquele copo que tem farinha, óleo, Sim, açúcar. Aí eu sim. fiz, meu irmão, ele desenhista, eu falei, Olivier, faz assim. Aí eu bolei um copo e, tipo, coloca lá, tipo, desinfetante, detergente, amaciante. E aí colocar as proporções
Aí por cima, Ah, um funil e um spray. E aí dentro eu queria colocar as quantidades exatas para a pessoa fazer a primeira rodada dos 5 produtos que ela precisa, mais comum, para a questão da limpeza domissanitária, que a gente chama. É um gesto muito simples, mas pode fazer uma diferença tremenda. E o outro esquema é a questão do esgoto e do banheiro. Hoje nós temos tantas possibilidades simples, sabe? Faz sim, sim, bananeira, biodigestor. Imagina, biodigestor, ele faz viver 2 coelhinhos com uma pedrada só. Porque não sim, somente ele resolve essa questão do jogar os excrementos na água que a gente bebe, tipo, que vai ter todo um trabalho de limpeza, lá, 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 lá. E além disso, ele produz energia. E nós estamos em quê? Numa crise energética. Então, o que sim, está nos sim. impedindo de fazer isso? A água é sagrada, gente. E a gente chegou mais do que a hora de se ligar disso. Anne, eu, desde a última conversa nossa sobre a água, que uma coisa ficou na minha cabeça aqui martelando, tá? Aham. E agora me vieram, eu vou colocar duas provocações aqui agora. A primeira é aquilo que você me falou de que as moléculas de água que chegam até nós, até o nosso corpo, né? Na verdade, rebobina aí, primeiro, né? Não sei se foi com você, mas há uma leitura de que o nosso embrião é 95% água, quando nós Uhum. estamos na fase embrionária, né? Uhum. E nós, corpos, né, seres humanos adultos, como você falou, entre 70% e 80%. Pois bem, então eu posso concluir que nós somos um aquário ambulante, né? Então, e aí o que você falou ficou na minha cabeça quando você disse, me perdoe se eu memorizei errado, mas eu entendi você me falar que as moléculas de água que chegam até nós, em média, já podem ter passado, transitado por 5 sistemas vivos diferentes. Foi algo mais ou menos assim que você me disse? Fala um pouco Eu não sobre te, isso. Na verdade, eu não te falei, mas isso é real. Como eu te falo, pense nessa É? visão sistêmica. Nada se perde, tudo se transforma, tá? Então, assim, de que é feito um corpo orgânico, um corpo de um ser vivo? Carbono, água, entende? Então, assim, essa água é que nem assim, o raciocínio que eu quero te dizer é, por exemplo, pense numa foz de bananeira. Para quem não sabe, foz de bananeira seria uma alternativa muito decente para uma fossa séptica, onde é enviado tudo que sai do vaso do banheiro, né? E numa fossa séptica é simplesmente acumulado ali, que é um terror, né? Tanto para a saúde como para vibração. E aí você tem que esvaziar frequentemente, é um desconforto tremendo para todo mundo. Uma foto de bananeira, o que que ela faz? A bananeira, ela toma até 100 litros de água por dia, a planta. Aí você faz o quê? Aham. Você faz um sistema que você veda, você isola para não haver contaminação dos corpos d'água e do solo em sua volta. E você planta tudo em volta umas bananeiras. Elas jogam as suas raízes lá dentro e vão sugando a água. E aí o que que acontece? O que que nos sobra? Material orgânico, que quando você remove a água dele, o cheiro vai embora e a quantidade, o volume fica muito pequeno. Então é uma fase que tu nunca tem necessidade de esvaziar. Extremamente higiênico. Aí é a pergunta das pessoas: hum, dá para comer as bananas das bananeiras que estão plantadas em volta da foto? É claro que dá. Não, ela não vai ter sabor de cocô, não. Entende? Essa é a Aham. visão, a gente não está conseguindo, porque até eu sempre brinco e falo para você dessa dimensão educativa, né? Nós temos que rever muito a nossa abordagem de como funciona esse universo, porque nós temos o ser humano, e eu não critico, eu entendo. Nós temos essa necessidade de organizar o conhecimento, de compartimentalizar, para ficar mais claro, né? Só que o universo vive nos confundindo, porque nada está separado, nada está isolado. Sim. Então, essa compartimentação, ela impede a gente de entender, por exemplo, aonde que vai a água depois que caiu no ralo da pia? Tipo, sabe? A pessoa, não, eu vou colocar o lixinho, parece que o raciocínio para, eu coloco o lixo na cesta lá fora e depois, né? Então, Sim. assim, é Sim. muito interessante essa necessidade de conectar os fatos. Porque nada, sabe como eu falo, não existe jogar fora.
Então, quando você preserva os corpos d'água, o trabalho do Emoto, eu queria que você desse um toque, que você fale um pouquinho do que você descobriu no decorrer dessa semana a respeito desse trabalho desse japonês congelando as moléculas d'água. Porque que isso quer dizer? Quando eu falei para você semana passada, coloque tudo que tu já vibrou de mais delicioso no copo d'água e você depois toma ele. E eu não tô falando, assim, eu tô falando sério. Uma pessoa que está numa depressão profunda, que ela fizer esse exercício de verdade, pode ser um choque vibracional tão grande que ela cai no chão. Fica um choque muito, muito grande, tá? Então, é bem interessante de não subestimar o trabalho vibracional, que as pessoas estão mais acostumadas. Não, é que nem homeopatia não funciona, é muito fraco, não, só uma alopatia brutal para resolver. Então, eles acham que trabalho vibracional, se eu nem enxergo, o que isso vai dar? Eu vou ter que ficar meditando 50 anos para ter algum resultado? Não é assim. Sim, sim. Olha, a hora quando formos terminar, vamos terminar de novo, relembrando e propondo esse exercício, tá bom? Tá. Antes de falar o que eu já descobri no livro do Emoto, porque na verdade essa semana minha foi muito agitada, eu tive que viajar, eu tive que resolver coisa fora. Eu comecei a leitura, eu estou na página 30 do livro, mas assim, tem uma frase aqui que eu vou colocar daqui a pouco. Mas antes, eu quero fazer uma outra provocação, que é o seguinte, tá? E a gente que mora na área urbana, num apartamento, como é que eu cuido da água? Então, que difícil. Porque assim, ó, quando tu tá no ambiente urbano, a dimensão coletiva, ela se torna obrigatória. E a gente está num padrão de funcionamento totalmente individualizado. Tipo, beleza, você, ó, tô me lixando. Esquecendo de que nós estamos totalmente conectadas. Então, assim, no momento, o que fazemos? Existem os aparelhos que tu pode fazer para você cuidar da água. Você pode fazer, por exemplo, eu tenho um equipamento que é uma tecnologia japonesa. O Japão é uma ilha super populada, né? Com essa questão de muita gente, a água eles estão sabendo há muito tempo que ela é sagrada e eles entenderam quais são as características da água que precisa ser preservado para que a água surta um efeito positivo sobre a saúde. Então essa tecnologia tem um nome que em japonês quer dizer regeneração, volta à essência. Então, água Kangen é uma máquina que faz passar através de um processo elétrico a água e ela muda a configuração geométrica da água para ela voltar a ser uma água profundamente hidratante. Ela faz a separação das moléculas desejáveis, dos minerais desejáveis e indesejáveis para que você absorva apenas o que é bom, cálcio, magnésio, essas coisas, e você tira o flúor, cloro, né, metais pesados, tira fora. E além disso, ela aumenta significativamente, ou diminui, na verdade, porque ele tem um valor invertido, o potencial oxidorredutor. O que é isso daqui? É a alcalinidade da água. Né? Muitas vezes Sim, as águas engarrafadas, a gente fala muito de pH, 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 né? Eu preciso ser alcalina e pH, pH. Cara, nós estamos no universo químico. Se você quer alterar o pH de alguma coisa, tu coloca lá um sal básico nele, mesmo ácido vai ser pH básico. Não deixando de ser uma coisa ruim. Mas o pH tá ótimo. Até aí tá enganando bem. Só que o potencial oxidorredutor, ele é além do pH. Ele mostra em sim. milivolt a carga energética, elétrica da tua água. Então, uma água que tem, sabe, eu vou sempre dou um exemplo assim, a nossa água da torneira, no momento, ela tem uma carga de milivolt de mais 500 milivolts. Um refrigerante está na faixa também de 500 milivolts. Isso é tipo um envenenamento. Nós estamos com uma água Sim. de torneira quase envenenante, se a palavra existe. Um suco verde ou um chá verde é menos 50 milivolts. Aí tu cai do lado alcalino da coisa. Aí tu volta a tentar Sim. compensar pela acidificação. A água Kangen é menos 800 milivolts. Então isso ajuda. Caramba! Isso ajuda neste momento. Mas o que nós precisamos fazer é uma ação coletiva de vamos cuidar dos corpos d'água.
Vamos parar de arrancar a mata que tem em volta dos mananciais. Vamos parar de jogar um monte de coisa, inclusive remédios, agrotóxicos, os dejetos industriais, os dejetos domissanitários na nossa água. Isso que nós Sim, precisamos fazer. Vamos criar sim, biodigestores, vamos parar com essa noção do esgoto. Essas são as coisas que a gente precisaria fazer coletivamente. sim, Agora, de imediata, fale comigo se você precisa de uma máquina de água canha. Isso sim. Mas, assim, a parte das atividades coletivas que precisamos fazer são sistêmicas. E precisa sim, fazer sim. desde ontem. Nossa, Anny, eu fiquei curiosíssimo aqui, porque eu sou de Libra, né? Eu sou uma balancinha. Então, eu gosto muito da pílula mágica, mas eu também penso no sistêmico. Então, essa máquina aí, eu já tô louco para conhecer quanto Eu custa, vou. como é que eu faço, porque eu tenho pensado muito nisso. Gente, a água que eu bebo, né? Como é que eu Então, faço para poder ingerir uma água compatível com o que o meu aquário ambulante, meu aquário de duas pernas, precisa, justamente. né? E eu vou te falar uma coisa muito importante, viu, José? O mundo de amanhã vai, assim, vai pertencer a quem tiver uma alimentação sana, uma água de qualidade e uma autonomia no deslocamento. E isso só vai acontecer para quem tiver muito esclarecido. Eu não, sabe, eu não tô aqui falando, eu sou superior, eu sou anáteta. Não, eu tô aqui compartilhando um conhecimento salva-vida. Porque nós estamos aqui juntos e eu entendo que se você não tá bem, eu não tô também, não tô bem. Então, assim, essa água é uma, para mim foi uma achada que eu achei, não sei, da pandemia, através de um amigo também muito preocupado com essa questão do bem-estar. Eu estava amamentando e eu sou uma pessoa que durmo muito pouco. Eu já tenho um estilo de vida saudável e mesmo assim eu senti uma diferença tremenda. Ou seja, agora Legal. dormindo 4, 5 horas eu tenho uma clareza mental incrível, os processos metabólicos são incríveis. É uma água medicinal. Tu resgate Ah, diabetes, tu resgate qualquer, sabe, doenças neurodegenerativas, crônica. Então, assim, falamos em off com certeza. Eu não estou aqui vendendo meu peixe. Acontece que a empresa não trabalha com vendedores, ela trabalha sim com pessoas que têm a máquina, porque a gente fica tão entusiasta que a gente só pode se tornar distribuidor e vamos ser os melhores, porque, cara, hoje, se eu viajar, eu levo minha máquina aonde eu for. Porque, assim, ô essa Anne, água, ela é esplêndida, entende? ah, deixa eu te falar uma coisa. Primeira, tá? Primeira coisa que eu quero te falar. Eu estou muito feliz porque essa live aqui é nossa. É Ela é nossa. minha e sua, Aham. tá? Então nós não temos aqui que responder a questões para ninguém. Tá. Então, se eu achar que uma máquina é legal, Anne, vamos mostrar essa máquina? E me veio aqui Beleza. agora. A nossa próxima live, o nosso próximo café da manhã, podia ser mostrando Com essa máquina, certeza. como ela funciona. O que que você acha? Com Né? certeza. Com certeza. E a outra coisa que você falou aí, eu sou melhor. Não, não, eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou assim, e graças aos meus desafios internos, que não vem ao caso colocar aqui agora, quem sabe um dia eu tenho a liberdade para falar isso, eu me sinto à vontade. Lutas internas, dramas internos, dores Sim. internas. Eu hoje sou um cara, quando eu abro a torneira assim para lavar uma vasilha, me vem um pensamento, puxa, eu tinha que estar lavando a vasilha com essa água aqui, que é a mesma água que vai para o meu filtro. Então eu penso que isso não é uma questão de eu sou melhor, eu acho que a questão é bem assim, eu achei um bote salva-vidas, Ah, tá? ah. Só que você ainda não tem consciência que vai se afogar o que está se afogando, mas se você quiser, sobe no meu bote. É assim que eu vejo isso, Né, sabe? exatamente, exatamente. E assim, como eu falei, essa daqui é instantaneamente que você vai dar um up na sua saúde e você pode, sabe, tipo, por exemplo, eu dou para as minhas crianças, eu estou montando uma escola, todas as crianças dessa escola vão ter direito a tomar essa Nossa, que água. delícia. E só de poder fazer isso, para mim, sabe, é como se eu pudesse falar obrigado para o universo, porque todas as pessoas na minha volta eu dou. Eu vou te dar um outro exemplo. A minha sogra estava com ela usa dentadura e ela estava se acostumando há 5 anos com uma dentadura frouxa que judiou o céu da boca. Quando o dentista abriu, ele ficou horrorizado. Ela voltou para casa devastada, pensando que ele falou, é um início de câncer. Eu falei, fica Ah, fria. Peguei um aham. dos pH dessa água, usei os óleos essenciais orgânicos, em 2 semanas, contada. Passamos de, meu Deus, temos que intervir rápido, a o que que você fez? Não tem mais nem necessidade de fazer biópsia. Como que você fez? O dentista ficou assim, se arrancando os cabelos, Show, assim, sabe? show, E então, show. assim,
são milagres vivenciados por mim, sabe? Eu tenho uma pequena senhorita de 8 anos, autista, a mãe é gastropediatra. A menina vivia travada, trancada no intestino. A partir do momento que ela tomou essa água, ela foi todos os dias ao banheiro. Depois de 1 ano, fez uma análise de sangue. Ela me falou, Sofia, ela nunca teve uma análise de sangue tão boa Que legal. quanto este ano. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Ela é gastropediatra, não é qualquer mamãe. Ela sabe do que está Legal, Anne. falando. Entende? Então, Show, assim, tipo, show. eu tô aqui para dizer, essa daqui tá dando muito certo para todas as pessoas. Então, por que que eu vou esconder? Tá, envolve negócio. Eu sempre falo, eu tô em paz agora em relação a isso, porque essa questão de consumir, de comprar, vivemos consumindo. Só que aonde que a gente Sim, está investindo? Em que a gente está votando? Vamos sim. consumir, então, coisas que vão contribuir para melhorar a qualidade de vida para todo mundo? Então, vamos. Eu sou parceira. Parceira mesmo. E eu tive uma vez eu tive um contato, há um bom tempo atrás, eu estava com um problema de saúde, com uma pessoa especialista em biomagnetismo. E essa pessoa me falou essa frase que eu guardo comigo: nós somos um aquário ambulante. Como é que está a qualidade da água do seu aquário? Você pega um Então, aquário que você trata a água dele, ele é um aquário bonito, os peixinhos têm saúde e tal. Você pega um aquário que você não cuida da água, deixa ela lá quieta, apodrecendo, o aquário fica horrível. e os peixes Nós morrem. somos um aquário, 75%, 70% mais por cento de água, somos nós, né? Tô curiosíssimo, Anny, você vai me mostrar isso em off, eu não vou dar conta de esperar sexta-feira não. Você arruma um horário aí, se vira nos 30, Eu fiz tá? uma Você fala, demonstração já. Eu fiz uma demonstração que eu gravei, tá no meu canal do YouTube. Mas assim, a gente ah, pode falar, e assim, eu tô aqui aberto para todas as pessoas que tiverem interesse. Entenda assim, é um investimento para a vida, isso é uma máquina que dura 25 a 30 anos. aham, E assim, eu vou falar para vocês assim, eu ando de Fusca. Porque eu preciso de um carro que me leve de A mais B, A para B. sim, Eu preciso transformar ele para que ele funcione um motor de hidrogênio, para parar de poluir. Contudo, sim, meu carro é muito mais sólido do que os carrinhos frágeis de hoje, né? sim, Mas eu não vou gastar 60 mil reais num carro. Agora, eu sim. investir na água que eu bebo, eu invisto, cara. Anne, para com isso. Falta 1 minuto para terminar a nossa live. Você me instigou de novo. Você tornou me instigar de novo com essa história do Fusquinha hidrogênio. Putz, cara, não. Olha só, pera lá. Tem um negócio que eu não quero perder aqui. Você tem mais 1 ou 2 minutos, pelo Sim, menos? Tem? sim, Então, sim. olha só. Eu quero voltar aqui ao livro do Masaru Emoto, tá? Que ele... Aí, ó o despertador aqui do cronômetro falando que tá na hora de eu encerrar a live. Mas pera lá, agora eu tenho que falar um negócio aqui. Esse livro aqui do Emoto teve uma frase que eu achei muito legal. Que ele fala assim, ó. Quando eles começaram a fotografar os cristais de água, né, e vendo a diferença da mesma água, a água da mesma fonte que ele foi fotografando e vendo a diferença de como esse cristal se convertia na hora do congelamento e da foto, e ele colocou uma frase que eu achei muito louca. Ele colocou assim, ó. A água está basicamente tentando com esforço e bravura, aí ele abre aspas, ser água limpa. Quero ser água limpa, fecha aspas. Cara, isso aqui a gente arrepia quando lê. Pode até passar batido, né? Se você está lendo na carreira, mas se você lê e pensa no que ele escreveu aqui, a água está tentando com bravura gritar para você: eu quero ser água limpa, eu quero ser água pura. É muito doido. Eu vou digerir esse livro essa semana ainda. Que Deus me ajude, que acha que eu encontro os tempos nas 24 horas para fazer isso, viu? Eu também queria Nossa, me clonar para poder estudar o tempo todo, cara. vem cá. Olha, ontem, inclusive, eu fiz um exame de vista, que eu estava ficando cansado demais com leitura, com probleminha. Eu vi que eu estou defasado em alguns graus na vista. E eu vou providenciar urgente um óculos, porque Então, eu preciso ter mas eu vou mais te dar uma outra capacidade. instigação em relação a isso, porque não me aguento, Ah, né? ah, Aqui, ó, é cansaço. O que que acontece? ah, O que tu, na natureza é assim, o que tu não usa, tu perde. O fato que ah. a gente sempre fica olhando para de perto, você perdeu essa musculatura que está acostumada a te fazer, fazer o ponto focal longe. Sim. Tem uma técnica que tu faz assim, se você faz um buraquinho com a tua mão e olhar para dentro sem ter o Ah, óculo, tu vai ver que tu vê mais nitidamente. O que que acontece? Ali ah, tu obriga os teus olhos a fazer essa ginástica. Tem um óculo que vai te fazer musculação dos músculos ópticos, que se chama ah, pinhole, que é ah, barato. E ah. tu usa 20 minutos lendo o teu livro por dia. Eu tava usando óculos, tá?
Olha, tu não usa mais óculos, porque o óculos tá te falando, ah, você tá ficando preguiçoso da vista? Tá bem, então continua. Ah, eu vou ah, ajustar mais porque ficou meu mais Deus. fraco. Isso daqui você vai ficar refém para o resto da vida. É preciso? Não. O nosso estilo de vida tá te empurrando para miopia, astigmasia? Sim. Mas Aham, não é por isso que tu tem que te conformar. Vai lá. aham. Ô, Anne, eu vou dar uma olhada nisso, você me dá depois a Te dica passo, desse óculos, tá? te Eu posso te passo. passar uma pergunta de alguém que está assistindo a Por gente? favor, Posso? por favor. Davi perguntou, David ou Davi, gente, ó, eu sou muito cru em live de Instagram, porque até hoje eu sempre fui convidado por alguém, sempre muito cômodo, tá? Mas eu acho que é Davi o nome dele. O David perguntou assim, ó, e a água de coco? Não é melhor do que essa água aí que você está falando? A água de coco, ela é uma água coloidal, né? Porque é água da fruta mesmo, não é água mineral. Ela é água coloidal. Então, realmente, a água de coco é top. Mas quem que tem condição de tomar 3 litros de água de coco por dia, né? Imagina, assim, para nós brasileiros, até no povo costeiro aí, tudo bem, né? R$ 1 o coco aqui, onde eu moro, são R$ 10 o coco. E quando eu abro o coco para eu tomar, eu tenho duas pequenininhas, assim, ô coco, ô coco. Então, nem vejo, nem sei que é uma colher de sopa do meu coco. Então, assim, realmente, a água de coco é uma benção divina. Quanto mais você puder, ótimo. Mas também, aonde que estão produzidos os cocos? Como que estão regados os coqueiros? Né? Tem que ver toda essa Sim. questão. Sem dúvida, a água coloidal é melhor do que a água mineral. Contudo, Sim. somos feitos d'água e a gente tem uma necessidade grande. Você multiplica o seu peso corporal por 0,034 e você vai ter a quantidade exata do que você deveria tomar de água por dia. Seu peso vezes 0,034. Vai te dar uma noção, tá? É óbvio que se você tem muito Uhum. sobrepeso, isso daqui é para dar um norte para você, não vai corresponder, né? Mas, Sim. tipo, vamos dizer, se tem 70 quilos, você já vai ter uma noção, 2,5 litros por aí. Sim, sim. Olha, eu já vi que esse assunto que parecia tão bobinho vai espichar pra caramba, Ah, Anne. não, a gente vai ficar na água por um bom tempo, meu querido. Tô vendo isso. Bom, agora eu queria só, encerrando aqui o tempinho que a gente teve para hoje, né? Te pedir para você repetir a proposta daquele exercício da energização da água, tá? Faça isso pra gente, por Tá, favor, de então novo. isso daqui é gratuito. Você vai pegar seu copo d'água, você vai colocar a água que você tome de costume e você vai tomar, nem que seja 2 minutinhos, se concentrando, tentando lembrar nas melhores vivências, tudo que você já viveu de mais gostoso, aquele pôr do sol que te fez chorar, de tão bonito que é, aquele olhar do teu filho naquele momento que deixa você de boca, sabe, assim, sem palavras, você condensa todos os melhores momentos da sua vida e você tenta projetar isso nesse seu copo d'água. Depois você abre, olha, respira e tome conscientemente essa água, sentindo o efeito desta água no seu corpo. É um banho de amor, um banho de vitalidade, um banho de luz. Porque você eleva drasticamente a vibração desta água e você sendo água, você acaba. Ela fala o idioma das suas células, do seu corpo físico e do seu corpo vibracional. Então você vai curtir e muito. Anne, você acabou de dar uma explicação muito legal para intencionar energia. Eu, por exemplo, eu sempre intencionei energia de forma errada. Eu segurava ali a água, ficava água que você seja boa, água que isso seja positivo, por aí, né? Mas isso agora que você falou, de eu segurar a água e imaginar as minhas cenas positivas, as minhas cenas de vitória, de êxtase, de felicidade, porque isso é concreto, né? Sim. Então eu estou transferindo algo que realmente eu vivi para dentro da água. Muito legal, muito legal. Você acabou de mudar uma chave aqui no meu cérebro agora, viu? Gratidão por Faz isso, viu? nada. Então, ó, primeiro, você está intimado, a hora que terminar a live aqui eu vou te cutucar, tá? Eu Fica quero à saber sobre vontade. essa máquina, porque essa semana eu ia conversar com uma amiga sobre um filtro de osmose Ah, então. reversa, que Não! pois é, você vê por onde que a mente curiosa acaba Sim, entrando, né? claro. E se tinha um jeito de ressalinizar e reequilibrar para depois consumir. Mas isso aí que você falou agora bateu tudo o que eu estava pensando em fazer. Que eu realmente vou mudar a minha água, vou mudar a água que eu bebo, sabe? Você Isso vai é já, amar. isso é urgente, Com viu? certeza. Com Então, certeza. gratidão a você. A gente se vê. Nosso café vai continuar sendo às sextas, então? É, eu gostei.
Maravilha, maravilha. Até sexta que vem, 8h30 da manhã, o nosso café e vai ser água de novo, né? É, com certeza. Então tá. Se quiser dizer alguma coisa então para despedir dos nossos amigos que estão nos assistindo aqui. Eu quero que as pessoas compartilhem essa experiência que elas fazem com esse corpo. Depois conte com a gente, conte para nós, porque assim, é uma coisa eu falar para vocês e a gente ficar, ah, que bonitinho, mas eu quero ouvir, sabe? Não tem nada mais convincente, não tem nada mais inspirador do que o exemplo da pessoa falar, eu fiz e eu senti isso. Não tem regra, não tem obrigação, não tem resultado desesperado. Você pode fazer e acontecer uma coisa que vai, como diz o José, vai virar uma chave dentro de você para o resto da vida. E você, compartilhando sua experiência, você vai inspirar inúmeras outras pessoas. Não duvide, somos todos um. Isso é muito importante. Então, nós estamos não só dando, é lei do dar e receber isso. A gente quer dar para vocês poder também dar de volta para nós. E esse feedback não tem maior retorno energético para nós. Então, é isso, meu pedido, se eu puder. Oh, gratidão, Anne. Para quem perguntou aí no finalzinho se ficará gravada a aula, se o calouro aqui não fizer nada errado, vai ficar assim, tá? Mas eu vi que é muito intuitivo o E eu final aqui para jogo deixar tudo no meu gravado. canal do YouTube, para que essas pérolas fiquem para sempre imortalizadas. Ah, legal. Depois me passa o link Tá bom. disso também. Eu trabalhei muitos anos com tecnologia, mas algumas coisas bem específicas das mídias sociais eu estou aprendendo agora, Anne, porque esse universo ampliou demais, né? Pois é. Uhum. E é o Tá? futuro. Então, gratidão, bênçãos para o seu dia, para Beijos todos a aí. todos. Tá bom? Até. Um Com beijo no Deus. coração. Tchau.